Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à Semana do Paciente Oncológico Bem Nutrido. Esse é o dia 3, o dia que a gente vai conversar um pouco aí sobre terapia nutricional em cuidados paliativos. Se você não assistiu a aula 1 e a aula 2, eu recomendo fortemente que você assista, já que a Semana do Paciente Oncológico Bem Nutrido ela segue uma continuidade. Então eu recomendo que vocês assistam e hoje, como eu falei, a gente vai falar sobre terapia nutricional em cuidados paliativos. Meu nome é Pedro Dalbello, eu sou médico nutrólogo e oncologista clínico e tenho certeza que vocês vão aproveitar bastante a aula. Vou pedir para vocês ficarem até o final, porque vou anunciar para vocês um projeto que eu estou desenvolvendo com muito carinho e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos para a aula? Beleza, pessoal? Então vamos lá para a nossa aula, terapia nutricional em cuidados paliativos. Depois a gente vai ter algumas perguntas e respostas aí, com base no que vocês me mandaram no e-mail, tá? Então vamos lá para a nossa aula. Primeiro, só resgatando um pouquinho que a gente conversou na aula anterior, a gente, né, na primeira aula a gente identificou a caquexia, na segunda aula a gente identificou estratégias aí para ajudar na construção de massa muscular do nosso paciente. E eu terminei a segunda aula com esse slide, mostrando que o paciente ele tem que estar sempre no centro, tá, pessoal? É o paciente quem vai determinar aí como que vão ser as nossas condutas. É o paciente que vai fazer com que a gente tome uma conduta A ou uma conduta B. E isso vale também para a terapia nutricional em cuidados paliativos. Lembrando que paciente em cuidados paliativos envolve, aí engloba um rol muito grande de pacientes. Então eu posso ter um paciente com câncer de próstata, com metástase óssea e muito bem clinicamente. Assim como eu posso ter um paciente com câncer de colo, um câncer de pâncreas, já em terminalidade, tá? Então, cuidados paliativos, ele envolve toda essa gama aí de pacientes, falando em oncologia, obviamente, mas por isso que a gente tem que entender, tá? Como que funciona, como que é o nosso paciente, para que a gente tome a melhor conduta em relação à terapia nutricional. Eu trago esse artigo para vocês, que é um artigo bastante interessante, eu recomendo a leitura, que é tipo, lidando, né, com nutrição nesses pacientes com câncer avançado. Nutrição, como que vai funcionar aí para a gente melhorar o metabolismo e dar essa terapia de suporte para esses pacientes. Lembrando aí que o tumor ele é uma causa muito importante, né? Ele vai levar à anorexia desses pacientes, vai levar à fadiga nesses pacientes, levando a toda essa resposta inflamatória que também causa hiporexia, que também causa fadiga, que também causa perda de peso. Tá? Então percebam que essa inflamação que a gente conversou já bastante, né, nessas duas primeiras aulas, elas estão vigentes também nesse paciente com câncer avançado, nesse paciente aí em cuidados paliativos. E lembrando, pessoal, eu mostrei esse slide para vocês na nossa primeira aula. Lembrando que muitas vezes o nosso paciente em cuidados paliativos, ele vai estar aqui no que a gente conhece por caquexia refratária, mas não são todos, tá? Como eu falei para vocês anteriormente, eu tenho um paciente que está muito bem obrigado, que tem uma sobrevida estimada super longa. Então, né, eu vou fazer a minha terapia nutricional otimizada para esse paciente que mesmo com uma doença avançada tem uma boa performance, esse paciente com uma doença avançada está muito bem clinicamente. Então, eu vou fazer tudo o que a terapia nutricional manda para esse paciente. Mas eu tenho pacientes em caquexia refratária, tá? Eu tenho aqueles pacientes que estão aí com uma performance com KPS menor que 50. Esses pacientes, pelas diversas metodologias que a gente pode usar, apesar disso não ser tão fácil de fazer na prática clínica, mas é um paciente que tem uma sobrevida menor que 3 meses, tá? Então, esse paciente é um paciente em caquexia refratária. Esse é o paciente que você, que não é oncologista, né? Você é um médico generalista, ou você tem uma outra especialidade, ou você é nutricionista. Quando você olha a evolução do oncologista, você percebe que esse paciente está na 4ª linha de tratamento, esse paciente está indo para a 5ª linha de tratamento, que é uma linha já que não tem tanta evidência na oncologia. Então, você começa a entender que esse paciente é um paciente que tem uma sobrevida menor, que está provavelmente em caquexia refratária. Tá? Lembrando sempre de discutir o caso com o médico assistente, com o médico oncologista, para entender um pouco essa dinâmica.
Então, você vai percebendo na evolução do oncologista que, assim, esse paciente, ele fez a primeira linha de tratamento paliativo, né? Fez a primeira quimioterapia paliativa para controle da doença, e aí, depois de 8 meses, a doença progrediu. E aí o oncologista vai lá e troca o tratamento. Aí, depois esse paciente pega e tem uma nova recidiva, uma nova progressão em 6 meses, em 5 meses. Você começa a entender que as progressões elas estão acontecendo mais rápido, né? Então, é uma doença que está em franca progressão. E aí você começa a organizar e começa a olhar para esse paciente, possivelmente em caquexia refratária, que aqui, nessa fase, o nosso tratamento, o tratamento nutricional, o tratamento nutrológico, infelizmente, ele não vai trazer grandes benefícios para o paciente, tá? Em relação à sobrevida, apesar de que pode melhorar a qualidade de vida desses pacientes, e a gente vai conversar um pouquinho melhor nos próximos slides. Pessoal, paciente com câncer, mesmo câncer avançado, esse trabalho é muito bacana, o trabalho da Carla Prado. Ele fala que pacientes com até 3 meses aí de sobrevida, pacientes que têm uma expectativa de vida de 3 meses ou mais, de que esse paciente tem potencial anabólico, tá? Então, percebam aqui que os pacientes com 3 meses de sobrevida, eles perdem peso, eles perdem músculo sim, mas eles perdem uma quantidade muito menor que talvez a gente consiga até recuperar ou estabilizar do que aquele paciente que tem uma sobrevida aí de 1 mês ou menos, tá? Então, aquele paciente que tem uma sobrevida estimada em 1 mês ou menos é um paciente que, infelizmente, não tem em 3 meses ou menos, desculpa. São pacientes que não vão conseguir, a gente não vai conseguir recuperar a massa muscular desses pacientes. Mas 3 meses ou mais, né, mais uma vez, isso é difícil na prática clínica, existem algumas ferramentas para a gente estimar a sobrevida, mas a gente consegue ter uma ideia aí com base nessa avaliação global dos nossos pacientes. Então, existe esse potencial anabólico no paciente com câncer. Aqui só trazendo para a gente pensar um pouquinho em recomendações, né, para falar mesmo de fórmulas, para falar mesmo de contas, né? É importante aí pacientes com câncer em tratamento paliativo, olha que interessante, o guideline da Braskem, a gente tem que considerar a mesma recomendação para o paciente com câncer adulto e idoso em tratamento antineoplásico, mas na impossibilidade de atingir a meta, a gente vai adequar a oferta calórica que melhor conforte o paciente, tá? Então, eu vou ofertar aí de 25 a 30 kcal por quilo para os pacientes, vou ofertar de 1,2 a 1,5, podendo chegar até 2 gramas por quilo por dia de proteína, para aquele paciente que está muito bem, obrigado, e mesmo em tratamento paliativo, mesmo em tratamento para controle da doença, é um paciente que tem aí uma sobrevida um pouquinho mais alta, é um paciente que está bem, que tem uma performance status boa. Então, para esse paciente, eu vou fazer como manda o figurino. Para aquele paciente que já está evoluindo aí com uma piora importante, a gente vai discutir e vai ofertar aí o que esse paciente, para que ele se sinta o mais confortável possível, né? E a gente vai pensar mesmo em paliação de sintomas. Aqui é só para a gente também levar muito em consideração, a gente vai seguir o roteiro, pessoal, não tem segredo, a gente não tem que ficar pensando muito nesse sentido. A gente vai seguir o roteiro para todos os pacientes oncológicos, e aqui incluindo pacientes em cuidados paliativos, que é aconselhamento dietético, suplemento oral, nutrição interal e nutrição parenteral. Então, eu vou seguir essa ordem mesmo para os pacientes em cuidados paliativos. Aqui, só um artigo também que eu achei bastante interessante, trazendo para vocês, que é sobre a nutrição parenteral nesses pacientes, tá? Esse artigo, ele embasa aí, mostrando que é muito discutível a nutrição parenteral naqueles pacientes que têm uma sobrevida menor que 2 meses, tá? Então, mesmo que o paciente ele não está em tratamento oncológico ativo, de que esse paciente é um paciente em cuidados paliativos exclusivos, vamos falar assim, esse paciente ele pode merecer uma nutrição parenteral, né? Se a discussão em equipe, se a discussão com o paciente permitir isso. Não é porque o paciente está sem tratamento oncológico que a gente tem que tirar tudo, né? Tem que tirar a nutrição interal, tem que tirar a sonda, tem que mandar o paciente para casa, tem que tirar a nutrição parenteral desse paciente. Não, a gente tem que avaliar todo o contexto, tá, pessoal?
E esse artigo também achei muito interessante, recomendo a leitura, falando aí do papel da nutrição em pacientes no cenário paliativo. Ele mostra, ele coloca muito essa questão dos guidelines, né? Então a gente tem sim guidelines, a gente tem que olhar para os guidelines, mas a gente tem que olhar também para a ética, né? A gente tem que olhar para a lei, o que determina a lei, né? É o paciente que está querendo isso, o paciente está ciente de tudo, o paciente concorda com isso, você anotou no prontuário, acho que tudo isso é muito importante. Então, os guidelines, apesar deles nos ajudarem muito, de nos colocar aí meio que todo mundo andando meio que junto, né? E na tomada de condutas, a gente tem que entender que um paciente ou outro vai sair desses guidelines, e está tudo certo. O importante é o acompanhamento, o importante é a gente ficar do lado desse paciente e entender qual que é a dor, entender o que eu posso fazer para melhorar o estado nutricional desses pacientes. E esse artigo eu achei interessante porque ele coloca, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas ele coloca algumas estratégias alimentares, né? Então, sobre perda de apetite, alterações de cheiro e de paladar, náuseas e vômitos, o que a gente pode fazer. Então, é bastante interessante porque mesmo no cenário paliativo, eu posso ajudar aí de alguma forma com essas estratégias nutricionais para que o paciente melhore, tá? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês, que eu achei bastante interessante. Pacientes com alterações do paladar e de cheiro, né? A gente vai preferir aí alimentos que não são tão saborizados, né? Alimentos que não têm, às vezes, muito temperos. Então, a gente pode utilizar aí alimentos mais frios também, que geralmente têm menos odor, né? Então, os pacientes podem tolerar um pouco mais. Se o paciente não tem mucosite, aí a gente pode, sim, abusar de sal, de ervas, temperos, especiarias de um modo geral, tá? Então, esse artigo eu achei legal porque ele traz aí algumas estratégias nesse sentido. Os pontos chaves do artigo que eu achei muito interessante para trazer para vocês também. A gente tem muito isso na prática clínica, né? Que é familiares ficando muito bravos com o paciente porque o paciente não come. E muitas vezes a gente sabe que esse paciente não come, muitas vezes não. Esse paciente, quando ele está com uma doença oncológica ativa, não está comendo porque ele está aí com uma chuva de citocinas inflamatórias não deixando ele comer. Então, o artigo ele ressalta isso. Tentar fazer um paciente comer quando ele perdeu o apetite só aumenta a angústia desse paciente, só aumenta o estresse desse paciente. Então, esse paciente precisa de estratégias bem documentadas para melhorar esse apetite. Tá? E olha que interessante também, alguns autores eles relataram histórias de pacientes que muitas vezes estão no hospital ou em casa, que eles fingem estar dormindo quando chega alguém, porque essas pessoas ficam forçando eles a comerem, ele não gosta disso, então ele finge que ele está dormindo, né? Então, imagina o estresse, a angústia que esse paciente está sentindo, e a gente nunca perguntou para esse paciente o que a gente pode fazer para ajudá-lo nesse sentido, né? Então, é muito comum na minha prática clínica me posicionar com os cuidadores, com os familiares sobre isso, de que, cara, não, você não vai ficar forçando ele a comer porque ele não sente fome, não está se entregando, né? Lógico que a gente tem que ver aí sintomas depressivos que podem piorar isso, tudo, mas a grande causa é a doença em atividade que não deixa esse paciente comer, então a gente precisa dessas estratégias muito bem documentadas. Também outros pontos chaves do artigo que eu achei bastante interessante, sintomas de impacto nutricional, eles são frequentemente encontrados em pacientes com caquexia, estão associados a resultados adversos. Então, pausando aqui, depois a gente parte para os outros pontos. Um paciente nutricionalmente depletado, um paciente com desnutrição, um paciente com caquexia, um paciente com sarcopenia, pessoal, é um paciente que cai performance, é um paciente que cai qualidade de vida, né? Então a gente tem que entender qual que é o contexto desse paciente. É um paciente que está piorando a performance porque ele está emagrecendo, ou ele está piorando performance porque a doença está progredindo cada vez mais rápido, tá? É difícil, é uma linha bem tênue nisso daí, mas a gente tem que ver para que lado que o nosso paciente está indo, tá? Então, se é um paciente que está perdendo peso
está piorando qualidade de vida. Você vai ver, está na primeira linha paliativa, a doença nem progrediu ainda, está fazendo ainda a primeira linha paliativa. Então, talvez esse paciente esteja perdendo performance porque ele está perdendo peso, e não porque é uma doença avançada, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes a gente pega e coloca esse paciente aí, enfim, já manda o paciente para casa, estava com nutrição parenteral, a gente fala, não, já está com uma doença muito grave, deixa ele para casa. Quando não, se eu passar uma sonda, ou se tem indicação de nutrição parenteral, se eu fizer isso para o paciente vai melhorar o estado nutricional, tá? Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com essa questão, e eu achei muito interessante nesse artigo. E aqui, que eu falei anteriormente, mas o artigo reforçou, que não é porque um paciente encontra-se sem tratamento oncológico ativo que o suporte nutricional deve ser cessado, né? Não é incomum na minha prática clínica pacientes internados no hospital sem quimioterapia mais, enfim, ou sem um tratamento específico para a doença em atividade, e a gente fazendo nutrição parenteral para esse paciente, né? Ou fazendo nutrição enteral para alguns casos. Então, tudo a gente tem que pontuar, acompanhar o paciente e discutir caso a caso, cada caso deve ser individualizado. Nutrição parenteral e cuidados paliativos. Isso também é outro ponto que eu achei interessante trazer para vocês aqui, porque tem isso de risco de infecção, né? Então, muitas vezes o oncologista, não vamos começar a nutrição parenteral não, porque vai aumentar muito o risco de infecção. Quando, na verdade, pessoal, a gente já sabe que uma nutrição parenteral muito bem feita e com uma equipe de enfermagem, com uma equipe de terapia nutricional muito bem coesa, que isso não aumenta o risco de infecção, tá? A nutrição parenteral, ela é muito, muito segura, desde que feita aí como manda o figurino, né? Não desconectando a bolsa, a enfermeira fazendo todo o cuidado aí, tomando todo o cuidado na hora de trocar a bolsa, você não hiperalimentando esse paciente, porque muitas vezes o risco de infecção é por hiperalimentação, tá? Então a nutrição parenteral também não é esse problema todo que as pessoas pontuam. Então, se o paciente tem indicação de nutrição parenteral, a gente vai pensar em nutrição parenteral e está tudo certo. E muitas vezes as pessoas colocam que a nutrição parenteral piora a qualidade de vida, né? Às vezes alguns médicos colocam isso ainda, a nutrição parenteral vai piorar a qualidade de vida do paciente, vai ficar conectado lá. Mas para um paciente que às vezes está com um estresse muito importante, um estresse inflamatório muito importante, aquele paciente que não está sentindo fome e não tem indicação de sonda, sei lá, por qualquer motivo que seja, a nutrição parenteral ela pode dar uma segurada, entendeu? Falar, pô, eu estou me alimentando por aqui. E, pessoal, mais uma vez, está tudo certo se é um paciente que tem uma performance razoável, se é um paciente que não tem um risco iminente de morte, se é um paciente que tem uma sobrevida estimada de 3 meses ou mais, ou até de 2 meses ou mais, em fazer uma nutrição parenteral, tá? Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado também aí com esse mito sobre a nutrição parenteral. Agora, quando a gente fala em cuidados de fim de vida, nutrição e cuidados de fim de vida, aí sim, né? Quando aquele paciente já está em finitude, a nossa terapia nutricional pode piorar os sintomas clínicos do paciente. Então, desconforto, delírio, piora de secreção de vias aéreas, edema. Então, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque nessa fase, deixa eu aqui apareceu para você, mas é fins de vida, tá? E cuidados de fim de vida. Aqui o mais importante é a paliação dos sintomas. Isso é o mais importante, tá, pessoal? E aí, nesse momento, a gente vai retirar, sim, a sonda enteral dos nossos pacientes, a gente vai suspender, sim, a NPT, lembrando que o nosso paciente ele tem que estar normo-hidratado, porque às vezes a gente também tira tudo, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Se é um paciente que tem horas de vida, né? Enfim, tá nítido que esse paciente vai evoluir para alto, tá tudo bem tirar tudo, né? Hidratação, tudo. Mas se é um paciente que talvez, né, a gente não entende muito como que vai ser o desfecho, a gente tem que manter esse paciente normo hidratado, tá? Porque a desidratação também causa aí piora de delírio, também pode levar esse paciente aí a ficar bastante desconfortável. E lembrando, pessoal, que pacientes em sedação paliativa, pacientes que já estão inconscientes, a gente tem que deixar muito claro para a família de que esse paciente não sente fome, não sente sede. Então, que está tudo certo a gente tirar, que a gente vai acompanhar, né? Senta com essa família, conversa, explica. Quando a gente explica com calma, com cuidado, a família entende. As pessoas ao redor ali do paciente entendem,
tá? Então, para não criar também esse estresse aí da família com a equipe médica, com a equipe de nutricionistas. Como conclusões aí da nossa aula, sempre, pessoal, respeitar crenças e opiniões. É sempre uma discussão interdisciplinar. A gente tem que alinhar condutas com o paciente, com os familiares, lembrando que quem vai decidir tudo, da gente conversar, expor aí riscos e benefícios, é o paciente. Na impossibilidade do paciente decidir, são os familiares, tá? Mas tudo isso tem que estar muito bem alinhado. Não existe essa de que, eu sou o médico, né? Então esse paciente aí está com uma obstrução maligna, intestinal maligna, tem uma sobrevida aí, né, 2, 3 meses, vou tirar a nutrição parenteral e vou mandar esse paciente para casa, né? Tem que tomar um pouco de cuidado, tem que entender as angústias desse paciente. Eu sei que, infelizmente, recursos são poucos, quando a gente trabalha em sistema público de saúde, é mais difícil mesmo, né? Mas a gente tem que brigar por isso e tem que ouvir o paciente, ouvir a família, expondo aí as nossas opiniões, obviamente, mas tomando uma conduta junto aí com o paciente. Lembrando que em cuidados paliativos, muitas vezes, paliar os sintomas é muito importante. Então, um exemplo que eu vou dar para vocês, um paciente que está com muita dispepsia, né? Um paciente que está tendo muito refluxo. Um exemplo que me veio agora. Às vezes é mais importante você tratar esse refluxo do que ficar pensando aí numa terapia nutricional muito otimizada, muito entendeu? Então a gente tem que olhar para esse paciente aí de forma muito global e muito multidisciplinar. Aqui eu só coloquei a oferta hídrica dos nossos pacientes, que a gente tem que tentar manter esses pacientes normo-hidratados aí de 30 a 40 ml por quilo. Beleza, pessoal? Agora eu selecionei 3 perguntas e respostas. Eu coloquei o nome das pessoas aqui que perguntaram. Essa pergunta é do Marcelo. Algumas perguntas têm a ver com a aula de terapia nutricional e cuidados paliativos, outras não, porque, enfim, para a gente englobar todos os assuntos aí que foram dados na Semana do Paciente Oncológico Bem Nutrido. E o Marcelo, ele fala assim, eu tenho uma dificuldade em abordar a angústia dos familiares com relação a vitaminas e suplementos em pacientes oncológicos em tratamento quimioterápico que estão nutridos e com ingestão, né, via oral normal. Então, isso é bastante comum, viu, Marcelo? Isso não acontece só com você, não. Essa angústia acontece com todos nós. Mas é importante deixar muito claro para a família, deixar muito claro para o paciente de que o que ele está ingerindo está sendo suficiente para que ele precisa, né? E ponto. E lembrando muitas vezes que o excesso de vitaminas, excesso de minerais em vigência de tratamento oncológico pode piorar os desfechos desse paciente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e explicar para o paciente que não é porque é vitamina, não é porque é suplemento, não é porque é uma erva aí, um chá, que está tudo certo, né? Não é porque é natural que está tudo certo. Tipo, tá na natureza, está tudo certo. Não, a gente tem que avaliar e tem que discutir, tem que ver se está tudo certo mesmo, né? Então, né? O paciente não pode ficar tomando vitaminas e suplementos à torta e direita aí, porque isso pode, inclusive, atrapalhar o tratamento dele. Mas o que eu te responderia é mostrar para o paciente que o nosso metabolismo, que o nosso organismo, ele funciona de uma maneira muito inteligente. Então, não é ofertando mais coisas que eu vou dar um boom nesse paciente, muitas vezes, se ele já está com uma ingestão normal, tá? Mas é uma conversa e eu concordo que não é fácil mesmo. O Pedro, ele colocou alguns pontos aqui que eu acabei perguntando qual que é a dor, né, que médicos e nutricionistas têm em relação a como abordar, como atender melhor nutricionalmente esses pacientes. O Pedro coloca aqui entendimento da importância pelos familiares, acredito eu que seja da terapia nutricional, pelos familiares, viu, Pedro, e para os médicos muitas vezes, né? É difícil para o médico oncologista entender aí a importância da terapia nutricional, mas eu acho que uma coisa que eu gosto muito de falar para os pacientes e às vezes quando alguns oncologistas me colocam na parede, né, cara,
perda de massa muscular dos pacientes, perda de peso nos pacientes oncológicos, está provado por A mais B que esses pacientes eles evoluem pior do que aqueles pacientes que não perdem peso, aqueles pacientes que não perdem massa muscular. Então, né, mostrar trabalhos bem feitos para esses pacientes, para esses médicos, e tentar abordar isso com a família também, de que, cara, perdeu peso, perdeu massa muscular, vamos ficar acompanhando, esse paciente vai evoluir de maneira pior. Então, vamos tentar recuperar isso e a gente só consegue isso com terapia nutricional. Restrição ao uso de sondas, isso é muito difícil mesmo, tá? Mas uma estratégia que eu uso bastante interessante, que é, eu peço para o paciente me dar uma chance. Falo, ó, vamos tentar, se não der certo a gente tira a sonda, se vocês, enfim, se sentir muito incomodado e não foram, né, poucas vezes aí que o paciente fala, nossa, eu deveria ter colocado essa sonda antes. O paciente se sente muito mais disposto, né? Então, mas é difícil, né? Ninguém gosta, a sonda no nariz tá estampado ali de que esse paciente está doente, então é um desafio mesmo. Custos de fórmulas prontas, isso é o dia a dia, viu, Pedro? É você pegando cada vez mais, é você entendendo, é Google aqui, Google ali, entendendo qual que é melhor. Ou Google eu falo para pesquisar os preços, mas o dia a dia do lado ali do paciente, no hospital que você trabalha, ou na clínica que você trabalha, começar a ver aí se tem algumas dietas disponíveis e começar a entender esses custos é muito interessante. Minha falta de conhecimento para orientar melhores soluções, infelizmente, terapia nutricional, né, para médicos e para nutricionistas, quando a gente fala de terapia nutricional em oncologia, é muito defasado ainda. Então, a gente precisa, sim, que médicos e nutricionistas estejam muito mais embasados para tomar a melhor conduta nesses pacientes, mas isso não é só seu, viu? Então, se é algo para te deixar mais tranquilo, isso acontece com muita gente, e não tem jeito, é estudando, fazendo cursos, acompanhando, para que você possa aí adquirir cada vez mais conhecimentos. Eu não coloquei o nome dessa pessoa aqui, porque ela fala que ela tem um probleminha aí com os médicos, onde que ela trabalha, enfim, por algum motivo aí alguém descubra, né? Mas ela coloca, minha maior dificuldade no momento é com a equipe médica de um dos locais que eu trabalho, e a minha maior dificuldade é no acesso dos médicos para discutir casos, dificuldade em mostrar a importância do meu trabalho. Amo demais o que eu faço, mas essa falta de reconhecimento profissional me desmotiva bastante, pois não tenho apoio para colocar em prática. Tem alguma sugestão de melhor abordagem com a equipe médica? Essa pessoa disse também, eu tirei algumas coisinhas para não ficar muito grande aqui no slide para vocês, mas ela disse que faz tudo, que faz aulas, que tenta fazer o melhor, compra equipamentos para fazer a melhor avaliação do estado nutricional, mas que mesmo assim sente essa barreira. O que eu tenho para te falar é que isso é mais comum também do que você imagina, que isso acontece com muita gente, várias pessoas vêm me falar sobre isso. Eu sinto que está melhorando, que as coisas estão melhorando, então tem uma luz aí no fim do túnel. De 2016 para cá, quando eu comecei a fazer mais nutrologia oncológica, nutrição oncológica, eu percebi que está tendo uma melhora, que os oncologistas eles estão abrindo um pouco mais a cabeça para isso, mas concordo que ainda tem bastante resistência. A minha sugestão, acho que você já faz bastante coisa, pelo que você falou, né, de fazer aula, de montar apresentação, de estar aberta para discussão, isso é muito legal, mas uma sugestão que eu dou é, sempre que você for montar alguma apresentação para essas pessoas, ou sempre que você for discutir algum caso, eu gosto muito para oncologistas, de levar artigos, de discutir artigos de revistas que esse oncologista lê ou de sociedades que esse oncologista acompanha. Então, e uma sociedade que eu gosto muito, que eu acho que é uma sociedade que pega um pouco aí a questão nutricional para apoiar mesmo, que é a ESMO, que é a Sociedade Europeia de Oncologia Clínica. A ASCO também, mas a ASCO eu percebo que tem um pouquinho mais de resistência, tá? Eles ainda são muito pragmáticos. A ESMO eu gosto mais, então aqui, enfim, a ASCO e ESMO são duas sociedades super sérias quando a gente fala em oncologia clínica, mas eu acho que a ESMO, essa é uma impressão minha, tá, particular, eu acho que a ESMO ela acaba dando uma ênfase maior para o estado nutricional, então
discutir artigos aí da ESMO, entender aí artigos interessantes e discutir artigos aí da ESMO com esses médicos oncologistas, eu acho que pode ser bacana, tá? E revistas, né? A própria JCO, que é a revista da ASCO, ela traz bastante questão nutricional também. Então, eu acho que também mostrar esses artigos aí que o oncologista lê, revistas que o oncologista lê, eu acho que é uma estratégia bacana. Bom, pessoal, para a gente finalizar, mas não saiam que tem, vou explicar para vocês agora o novo projeto, tá? Logo depois. Fiquem aqui, então, que está muito bacana. Então, só para a gente fechar, resumo a primeira aula, como identificar a caquexia em pacientes com câncer. A gente viu que não é tão difícil de fazer esse diagnóstico. Tem pacientes aí que perdem mais de 5% do peso, tem um pouquinho ali de inflamação e hiporexia. Esse paciente tem caquexia. Por que é importante fazer esse diagnóstico? Porque fazendo o diagnóstico eu faço o tratamento. Tá? Na segunda aula, a gente passo a passo para a construção de massa muscular em pacientes oncológicos. Então, a gente falou sobre whey protein, a gente falou sobre creatina, ômega, vitamina D, HMB, então suplemento oral, enfim, são essas estratégias que a gente tem que usar, lembrando que é um paciente metabolicamente muito complexo, então a gente tem que usar aí diversas armas, falamos de exercício físico nesses pacientes, então se você não assistiu a aula 1 e a aula 2, super recomendo. Se você chegou até aqui é porque você assistiu a aula 3, que é nutrição e cuidados paliativos em oncologia, lembrando que cuidados paliativos envolve uma gama muito grande de pacientes, a gente tem que entender qual que é o nosso paciente, tá? Mas eu acho que o pulo do gato dessa aula, algo que eu queria que vocês guardassem muito, muitas vezes o paciente ele está perdendo performance, ele está se debilitando porque ele está perdendo peso, não porque a doença está avançando, tá? Então, se eu fosse escolher um ponto para vocês levarem aí dessa aula, dessa semana para a vida, seria isso. Que melhorando o estado nutricional desses pacientes, mesmo em cuidados paliativos, pode ser que eles melhorem aí qualidade de vida, se sintam mais dispostos, né? Lógico que entendendo todo o contexto, tá? do paciente. Beleza, pessoal? Agora eu quero apresentar para vocês o nosso projeto, que é para você que participou da Semana do Paciente Oncológico Bem Nutrido, não tenho dúvida nenhuma de que a Semana do Paciente Oncológico Bem Nutrido, que essas 3 aulas, elas já vão te ajudar muito. Eu acho que você eu gosto desses eventos, né, de montar essas aulas, porque eu acho que isso dá um peteleco aí na gente, de, pô, deixa eu pensar, deixa eu estudar, deixa eu aprofundar um pouco nisso. Então, acho que a Semana do Paciente Oncológico Bem Nutrido, ela cumpriu o seu papel de fornecer aí ferramentas para que vocês comecem a estudar mais e colocar algumas coisas em prática. Mas qual que é o projeto? O projeto que eu quero apresentar para vocês é a jornada nutricional do paciente oncológico na prática, que é, pessoal, para aquela pessoa que quer aprofundar um pouco mais, tá? Nesses 3 dias de aula, se a gente fosse falar tudo que a gente tem para falar de nutrição, de nutrologia oncológica, enfim, a gente ficaria muito, muito tempo conversando, seria inviável. Então, a ideia da jornada nutricional do paciente oncológico na prática é a gente aprofundar. É para você que quer aprofundar um pouco mais no assunto, para você que quer ter ferramentas mais palpáveis aí para colocar em prática as melhores condutas nutricionais nesse paciente com câncer, tá? O que é a jornada, pessoal? Eu estou lançando, essa é a segunda turma, tá? A primeira turma foi muito bacana e a jornada é tudo que você precisa saber sobre nutrição e nutrologia oncológica, 100% online, tá? Então, você tem acesso aí por 1 ano para assistir às aulas, fazendo o curso aí, conforme as aulas são liberadas, você completa em 3 meses, então você tem aí mais um tanto de tempo para completar, caso você tenha algum imprevisto, você pode assistir aí no melhor momento para você. O aluno, ele estuda, ele aplica e ele colhe os resultados, são mais de 40 aulas, dividido aí em 8 módulos, então o que a gente conversou na Semana do Paciente Oncológico Bem Nutrido aqui, a gente destrincha nesses 8 módulos. E qual que é o diferencial que eu acho muito bacana, que é ouvindo também vocês, que eu desenvolvi a jornada nutricional do paciente oncológico na prática, que é exatamente isso, trazer para a prática, tá? Trazer para a prática, dar conteúdos para que vocês possam colocar na prática e não ficar aí só na teoria, né? Você vai acessar pela Hotmart,
é o maior e melhor aí, a plataforma de cursos no Brasil, mundiais, na verdade, né? Acesso instantâneo, então se você adquirir o curso, você já pode começar a assistir as aulas. As aulas são gravadas, como eu falei, você assiste onde você quiser, onde você preferir. O Sparkle, você consegue assistir online, como eu falei para vocês, tem esse acesso aí por 1 ano, mas se você fizer o curso semanalmente, conforme eu vou liberando as aulas, você consegue aí terminar em 3 meses. Bônus para essa turma, muito legal, que é um módulo exclusivo com discussão de casos clínicos. Então, pacientes que eu já atendi, o que eu fiz, quais foram os meus desafios, às vezes que eu bati a cabeça. Tipo, qual que é a ideia? Simplificar para que você não bata a cabeça, para que você consiga tomar aí a melhor conduta e na prática, tá, pessoal? Toda aula eu mando artigos chaves, então quem participou nos grupos de WhatsApp, vocês viram ali que eu mandava alguns artigos. O curso ele é recheado de artigos chaves, então toda semana aí eu mando 1 ou 2 artigos, também para não ficar muita coisa, para que vocês consigam ler com calma e colocar isso em prática. E na plataforma Hotmart, qualquer dúvida que você tiver, você coloca lá e eu mesmo tiro essas dúvidas. Quando que abre as inscrições? Agora, na próxima segunda-feira, dia 12 de setembro, às 9 horas. Eu vou mandar o link no e-mail, o link no Instagram, vai estar lá o perfil. Então, dia 12, não percam, porque, cara, vai estar incrível e eu preparei com muito carinho, de verdade, esse curso para vocês. Oportunidade exclusiva para quem está nos grupos de WhatsApp. Se você não está nos grupos de WhatsApp, aqui embaixo tem um link que você consegue clicar e entrar. As pessoas que estão no grupo de WhatsApp, desconto de R$500, que vai valer aí por 24 horas, então vai abrir no dia 12 e vai valer aí por 24 horas, tá? Esse desconto de R$500. E você vai ter acesso 1 hora antes, então às 8 horas, eu vou abrir para todo mundo às 9. Para você que está no grupo de WhatsApp, você vai receber o link 1 hora antes. Por quê? Porque eu tenho um número limitado de pessoas para entrar no curso, né? Lembrando que a gente tira dúvidas, lembrando que as pessoas mandam muitas coisas, que eu estou muito acessível aí durante o curso para você, então não dá para a gente deixar isso sempre aberto, né? E as pessoas fazendo inscrição quando elas quiserem. Não, a gente precisa focar. Então, para você, eu vou abrir antes e 1 hora antes você vai ter direito, além do desconto, você vai ter direito aí de entender como tudo funciona 1 hora antes já. Qual que é o valor do curso? R$3.000, tá, pessoal? Pensando em tudo que fornece de artigos, de uma seleção de artigos, de mostrar para você como que faz na prática, aulas, discussão de casos clínicos, enfim. Mas eu sei que, enfim, esse valor acaba sendo muito, muito alto e eu não ia conseguir englobar aí boa parte das pessoas, por isso que o curso ele vai abrir aí valendo o valor de 12 vezes de R$199,31, é menos de R$7 por dia, tá? Para um investimento, para você acabar dando a melhor conduta para o seu paciente, ou R$1.997 à vista, tá, pessoal? Para o grupo de WhatsApp, como eu falei para vocês, tem aquele desconto, então ele vai sair por 12 vezes de R$149,40, lembrando que no dia eu vou disponibilizar um cupom e 1 hora antes vai estar aberto, e aí eu consigo ver como que está o número de pessoas para a gente ver se fecha o carrinho ou não, porque como eu falei, não dá para a gente deixar isso aberto, aí todo mundo podendo comprar a hora que quiser, já que a gente precisa focar aí no nosso grupo. Então, 12 vezes de R$149,40 ou R$1.497 à vista. Para os 10 primeiros, além de todos esses descontos, tudo, você ainda vai ter 2 mentorias comigo, 2 encontros de 40 minutos cada. A experiência que eu tenho com a turma passada, com a mentoria, é muito bacana. As pessoas... a gente discute caso clínico, a gente discute dia a dia, a gente discute um monte de coisa, nutrição parenteral, nutrição enteral, suplemento. Então, as pessoas pegam pacientes e a gente discute. Então, para você que correr e conseguir fazer a inscrição aí, você ainda ganha essas 2 mentorias comigo de 40 minutos cada uma. É legal você fazer uma no começo e depois uma no final, fica bastante completo.
Garantia de 7 dias, tá, pessoal? Então, você pode comprar dos primeiros módulos aí, se você assistiu, não gostou, enfim, 100% do seu valor é devolvido em 7 dias pela própria Hotmart, pela plataforma, que é super segura, vocês podem checar, o dinheiro é retornado para vocês integralmente, tá? Então tem 7 dias ainda para vocês conhecerem como vai ser o curso, mas, cara, a gente até coloca isso porque a gente tem certeza que vocês vão gostar e que tá realmente muito bacana. Beleza, pessoal? É legal demais, estou muito entusiasmado. E para finalizar, né, eu vou colocar 2 depoimentos, um da Silvia e o outro da Aline, falando sobre o curso, falando aí as impressões delas. E é isso, espero que vocês aproveitem, espero vocês na jornada nutricional do paciente oncológico na prática. Tenho certeza que vai ser aí algo bem bacana para vocês aí no dia a dia, atender esse paciente com mais segurança. Beleza, pessoal? Valeu, até mais. Olá, meu nome é Silvia, eu sou oncologista clínica e eu sou aluna da primeira turma da Jornada Nutricional do Paciente Oncológico na Prática, o curso do Pedro Dalbello. Como oncologista, o curso foi de extrema importância para mim, muito valioso. A gente tem uma defasagem já na formação médica, na formação do oncologista, nessa área de nutrição, nutrologia, e eu sempre procurei, né, e esperava um curso com seriedade, que eu tivesse certeza de que fosse embasado em evidências sérias, né, que fosse alguém sério. Eu saí da formação, conheço o Pedro, que saí da formação impecável dele, né, como oncologista, como nutrólogo, e não tive dúvidas quando eu vi o curso, né, e foi uma ótima escolha e uma ótima experiência. As aulas são muito didáticas, são muito valiosas. Agora, para minha prática clínica, eu me sinto mais segura para orientar os meus pacientes, para discutir com as equipes, né, de nutrição, de nutrologia, e aprendi a procurar fontes para estudar esses assuntos. Então o Pedro sempre disponibiliza para a gente os artigos chaves da aula, para a gente buscar as fontes, né, as evidências, e eu prezo muito por isso e sabia que seria dessa forma. Então eu recomendo, faria de novo, vou assistir as aulas quantas vezes me for permitido, porque as aulas são muito didáticas, e vou fazer os outros cursos do Pedro com certeza. Ele sempre está bem disponível para discutir os casos, para fazer mentorias, enfim. Recomendo demais para os colegas médicos que querem aí se envolver um pouquinho mais nessa área da nutrição, da nutrologia, mas que por algum motivo, né, o meu no caso de falta de tempo, de disponibilidade de fazer uma pós-graduação, um curso consegue dar pra gente uma boa base e uma orientação aí na nutrologia, na nutrição do paciente oncológico. É isso. Gente, meu nome é Aline, eu sou oncologista. E ano passado eu me inscrevi numa pós-graduação de nutrologia muito boa aqui em São Paulo, mas como oncologista eu não tive muita informação da minha especialidade, e então eu senti muita falta disso. E aí eu vi pelo Instagram o curso do Pedro Dalbello, que é a Jornada do Paciente Oncológico, e fiz esse curso e para mim foi excelente, ele é super completo. Ele é um curso que é bem prático, ele te dá dicas de como lidar com o paciente no dia a dia. Para mim, ele complementou muito o que na minha pós-graduação faltou na área oncológica. É uma pós que foi muito boa em outras áreas, mas para mim foi excelente. Eu recomendo a todos que façam esse curso, que tiverem interesse em nutrição oncológica.